Olá, eu sou o Ricardo, professor de História do Colégio Progresso de Campinas. Estamos aqui fazendo aquele trabalho de algumas dicas para o vestibular da primeira fase da FUVEST. Vamos então trabalhar o ano de 62. Um ano de 62 que, como vocês podem ver aqui na lousa, foi cheio de acontecimentos muito importantes, muito simbólicos, muito expressivos do pós-guerra. Por exemplo, os Beatles chegaram às paradas de sucesso com Love Me Do. O romance Laranja Mecânica foi lançado nesse mesmo ano e que depois, em 1971, se tornou um filme belíssimo, e um filme e um livro que foram proféticos no sentido de mostrar a que ponto a violência poderia chegar no mundo, como chegou, como a banalização da violência, enfim. Um filme imperdível do Stanley Kubrick. Também em 1962, os Rolling Stones fizeram as suas primeiras apresentações em Londres, portanto, completando nesse ano de 2012 50 anos de história dessa banda de rock and roll que marcou o pós-guerra. Temos também aqui James Meredith, o primeiro negro norte-americano a se matricular numa universidade do Mississippi, no sul dos Estados Unidos. Para que vocês tenham uma ideia do racismo, então, da época, James Meredith só pôde fazer a sua matrícula escoltado pela Polícia Federal. Então, foi um dos primeiros passos na luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, coisa que se intensificou a partir daí, ao longo da década de 60, essa luta pelos direitos civis dos Estados Unidos. E também aqui uma menção a James Bond e o lançamento do primeiro filme da série James Bond, o satânico Dr. No. Portanto, acontecimentos muito expressivos desse período. Mas o que a gente quer trabalhar mesmo, como uma dica mais específica, é essa daqui, a crise dos mísseis em Cuba em 1962. Em 1962, para ser mais preciso, em outubro de 62, um avião de espionagem norte-americano descobriu que lançadores de mísseis nucleares soviéticos estavam sendo instalados em Cuba, voltados para a Flórida, com objetivos de alcançar a Flórida. Imediatamente o sinal vermelho foi aceso. O presidente John Kennedy, informado desse fato, exige do presidente Nikita Khrushchev, do líder soviético Nikita Khrushchev, a imediata retirada dos mísseis. Tensas negociações começaram aí, os 13 dias mais tensos do período da Guerra Fria. Foi um momento em que o mundo esteve à beira de uma hecatombe nuclear. Felizmente, as negociações começaram e chegaram a um acordo. Porém, antes disso, Kennedy decretou o bloqueio naval à ilha e as negociações foram se prolongando ao longo, como eu já disse, desses 13 dias, até que finalmente os soviéticos concordaram em retirar os seus mísseis da ilha. Porém, exigindo as seguintes garantias. Que Kennedy e os Estados Unidos se comprometessem a não invadir a ilha de Cuba. 2, que os mísseis nucleares instalados na Turquia fossem retirados. Kennedy aceitou essas condições. Então, Kennedy, Nikita Khrushchev e Fidel Castro chegaram a um acordo e o mundo escapou de uma guerra nuclear. Como é o ano de 62, é uma dica assim, no sentido de que essas datas redondas sempre são datas que dão oportunidade à criação de perguntas sobre esses temas. Sempre indicando os filmes, né, gente? Eu já tinha dito do filme Laranja Mecânica, eu me esqueci de dizer, sobre o tema da crise dos mísseis em Cuba, há um filme que vocês poderiam assistir, que vai ajudar a entender toda essa crise, Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, de Roger Donaldson, com Kevin Costner no papel principal. É uma produção de 2003, é um filme americano, logicamente, mas que vai ajudar vocês a entender um pouco mais os detalhes dessa crise dos mísseis em 1962 em Cuba, ok? Boa sorte para vocês!